Com o coração cheio de júbilo, nós queremos iniciar esta celebração, este nosso culto rendido ao nosso bondoso Deus. As sementes da Palavra de Deus chegaram até nós e são semeadas através também deste momento de adoração. Que Deus abençoe este momento de comunhão, de adoração, de testemunho e de serviço cristãos. Queremos com alegria cantar o primeiro hino, Oráculos Divinos. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança, de glórias celestiais. Por vós assim levados da fonte ao pé da cruz, a livre paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fruir. Que todos, jovens, velhos e as gerações que vêm, no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Esse é o momento em que nos aproximamos de Deus, diante do seu trono da graça, para confessarmos os nossos pecados. A palavra de Deus, ela nos é dada em lei e evangelho. A lei nos mostra que somos pecadores, que não temos perfeição em nós e por isso estaríamos condenados. Mas o evangelho vem e nos revela que Deus, por nos amar, mandou o seu Filho Jesus, que se tornou carne e carregou os pecados de todos os seres humanos na cruz do Calvário. É por causa de Jesus que nos aproximamos de Deus e lhe pedimos o perdão. Fazemos esta oração de confissão. Bondoso Deus, graças te damos, porque pela ação do Espírito Santo tu vens até nós em nosso coração e nos capacita a não olharmos para os outros como juízes e acusadores, mas a olharmos para nós mesmos e percebermos ali nossos erros cometidos em pensamentos, palavras e atitudes contra o próximo e contra ti. Confessamos nossos pecados, reconhecemos que merecíamos ser condenados, mas graças te damos porque, por tua graça e amor, nos deste Jesus ao mundo, teu Filho que veio com o propósito de carregar os meus,
os nossos pecados na cruz do Calvário e nos dar gratuitamente o perdão. Por causa de Jesus e em nome dele pedimos que tu nos concedas o perdão de todos os nossos pecados. E também, em nome de Jesus, pedimos que tu nos dês, pelo Espírito Santo, força para podermos resistir às tentações e também amar o nosso próximo como tu nos amas. Assim também amarmos a todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Como ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, os perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do grande evangelista do Antigo Testamento, evangelista Isaías, as palavras de Deus que trazem alegria de que este Deus amoroso vai trazer o seu povo de volta do cativeiro. Este Deus que quer trazer seu povo de volta ao lar. Esta palavra que é anunciada e que não volta vazia. Conforme Isaías capítulo 55, versículos 10 a 13. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola, conforme as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Até aqui a leitura da epístola. Em preparação ao Evangelho, nós queremos cantar com a Luísa as 2 estrofes do hino Santa Bíblia, Meu Prazer. Santa Bíblia.
palavras do Santo Evangelho, nós as encontramos conforme Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, depois os versículos 18 a 23, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam os frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do credo apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão, nós queremos cantar. De dulçor, são
pequeno barco é transformado num púlpito muito poderoso. Uma das praias do Mar da Galileia transforma-se num grande anfiteatro lotado de gente. Da boca do semeador dos semeadores, a parábola das parábolas, aquela que é chamada a mãe das parábolas, a parábola do semeador. Queremos neste momento, com a bênção de Deus, refletir sobre este texto maravilhoso do Evangelho deste dia, conforme Mateus, capítulo 13. Diz assim os primeiros versículos: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. O texto nos conta de que neste início do terceiro grande discurso de Jesus, foram 5 ao todo, chamado também aqui de discurso parabólico, Jesus, de uma certa maneira, confrontado pelos inimigos. Nós lembramos no capítulo 12 de que alguns fariseus diziam: é Belzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para curar e expulsar demônios. Assim Jesus era acusado. Jesus também não deixou por menos. Ele também diz: ninhada de cobras venenosas. Esse era um momento muito bélico no ministério de Jesus. Por isso Jesus é colocado dentro de um barquinho. Esta também é uma medida protetiva. Os discípulos, os amigos estavam cuidando da vida de Jesus. Jesus proclama aquela que é a parábola que vai iniciar uma série de muitas outras parábolas. Jesus está falando do reino de Deus. A semente é a proclamação da palavra do reino, a mensagem de Cristo. Os tipos de terreno são os diferentes tipos de pessoas quanto à sua atitude para com a mensagem. Jesus assentou-se à beira-mar. A tradição local situa este discurso no côncavo das parábolas, um anfiteatro natural em forma de ferradura, cuja acústica ambiental poderia levar a voz de Jesus a mais de 90 metros. Desde o barquinho onde ele estava até a multidão de centenas de pessoas na praia. Jesus usa o recurso pedagógico das parábolas. A parábola fala de um assunto que é bem conhecido das pessoas e toca num outro assunto, ou um assunto moral, um assunto ético, um assunto espiritual. E quando estes dois assuntos se encontram, quando há uma linha que se encontra naquilo que é falado de uma coisa natural para com aquilo que é o sobrenatural, o espiritual, então há mudança de vida. O recurso da parábola visa chamar ao arrependimento, visa as pessoas confiarem naquele que está proclamando o reino de Deus. No entanto, também as parábolas visavam confundir. Era uma penalidade imposta à incredulidade. Na verdade, aquela linha entre o que era falado do natural e aquilo queria dizer, quando esta linha não se encontrava,
Então as pessoas fechavam os seus ouvidos e criticavam e não queriam mudar de vida. Quando esta linha do semeador, da semente, de Jesus e daqueles ouvintes se encontrava, então havia mudança de vida. Na verdade, a chave para o entendimento de tudo isto é Jesus. Jesus é a semente, Jesus é o semeador, é a sua palavra que está chegando aos corações das pessoas. Esta parábola do semeador está relacionada com o anúncio e a aceitação da palavra do Evangelho. Por isso essa parábola introdutória para todas aquelas pessoas que estavam lá, que gostavam de Jesus, que o estavam acolhendo, mas também muitos que eram contra Jesus e que não compreendiam aqueles assuntos que eram trazidos. Jesus fala de algo que todos os moradores daquelas localidades conheciam: a semeadura do trigo, a semeadura da cevada e de tantas outras sementes. Do embornal do semeador, aquela sacola que ele usava cheia de sementes, o semeador atirava as sementes. Eis que o semeador saiu a semear. Nós ouvimos na explicação de Jesus o que isto então significa. Na verdade, nós temos 4 tipos de ouvintes nesta parábola de Jesus. O ouvinte beira do caminho, o ouvinte solo rochoso, o ouvinte espinho e o ouvinte terra boa. O poder está na semente, o poder está na palavra. A diferença será o coração das pessoas, como estas pessoas estão recebendo esta palavra. Jesus explica então dizendo: escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Poderíamos lembrar esta ação do pai que envia o seu filho, o enviado, que capacita, que chama e que também envia. Estamos meditando neste tempo pós-Pentecostes do envio de Jesus para o mundo, esta tarefa tão bonita que a igreja tem de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembramos os bandeirantes do Evangelho, lembramos das palavras e promessas de Jesus, de que eles serão acolhidos. Famílias vão receber esta mensagem. Um copo de água fria será oferecido, de que aos pequeninos está sendo pregado o reino de Deus. Se nesta parábola há 3 fracassos, no entanto há uma vitória. Muitas vezes nos sentimos pequenos, desanimados, e às vezes parece que o time está perdendo de 3-0.
No entanto, vem então esta informação tão bonita da parábola: alto lá, o Senhor da igreja, o semeador, a semente, a mensagem chegaram. Aquele um faz toda a diferença sobre aqueles três. Aquela uma semente que encontra um solo fértil, diz o texto, vão produzir na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Deus está no comando. A igreja continua no seu progresso de levar a palavra de Deus e haverá aceitação, sim. Pessoas vão abraçar esta causa. Nós somos, você e eu, em nossos lares cristãos, nós somos fruto do trabalho dos discípulos, da pregação do Evangelho que chegou até nós. Poderíamos pensar de que a gente sempre é terra boa. Na verdade, nós, por natureza, temos a semente ruim. E por natureza, não conseguimos produzir nada de bom. Mas Deus está agindo. Deus age com amor em nossa vida. Também em nosso coração, aquela beira do caminho, aquela beira seca, limpa, sem vida, onde a semente caiu em vão, o semeador volta e semeia novas sementes. Naquele solo rochoso, cuja planta não conseguiu vingar, porque havia pouca terra, o semeador retorna de novo e lança mais sementes. Naquela terra onde os espinhos tomaram conta, onde as tentações, como diz ali o texto, as ilusões e as riquezas sufocam a mensagem, Jesus de novo vem ao nosso encontro e nos lembra de que a vida é muito mais do que o que somos e o que temos, de que a vida eterna, de que a vida no céu, de que a fé, a esperança e o amor são valores inestimáveis. E por graça, Deus nos tornou terra boa, sim. Talvez esta é a lembrança que o profeta Isaías está fazendo. Deus, através do profeta, assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, vazia, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Que consolo para pais, para avós, esta palavra que foi semeada, ela não volta vazia. Nas palavras do apóstolo Paulo, a certeza de que nós somos filhos e herdeiros de Deus, de que o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Deus nos fez terra boa e o semeador continua tirando suas sementes para espalhá-las na nossa e na vida de todas as pessoas. As palavras do apóstolo Paulo lembram de que ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Que texto maravilhoso esse de Efésios capítulo 2, o versículo 10. E um pouquinho antes, no texto de Gálatas, o apóstolo lembra quais são estes frutos que estão sendo produzidos, que Deus está produzindo, que Jesus está produzindo. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. O semeador continua tirando suas sementes de amor, de paz, sementes que chegam a nós pela fé, pelo ouvir da mensagem, sementes que chegaram ao meu e ao teu coração também. Que Deus frutifique estas sementes neste mundo tão distante de Deus e que tanto precisa do abraço do bom pastor, da semente do semeador, desta palavra poderosa, destes púlpitos que são os filhos de Deus, que
que são os lares dos filhos de Deus, que são a vocação de Deus na minha e na tua vida. Que Deus nos abençoe nesta semana. Em seu nome assim oramos. Amém. Queremos falar com Deus em oração neste momento. Trazemos nossas alegrias, nossas tristezas, trazemos como em oração as ações de graças, todos os motivos que nos levam a neste momento estarmos de joelhos diante do trono de nosso bondoso Deus. Queremos lembrar os aniversariantes deste dia, da semana que passou. Queremos lembrar em especial na pessoa do pequeno Enzo José dos Santos Chen, que no dia 6 deste mês completou o seu primeiro aninho, é filho da Rose e do Arnaldo, mano do Andrei. Com ele todos os aniversariantes, parabéns. Lembramos também os aniversários de batismo e de casamento. Queremos interceder com alegria pela pequena Luísa Knevitz Steit, filha da Gabriele e do Gabriel. No dia 3 deste mês ela teve alta do hospital, estava hospitalizada desde o seu nascimento, desde o dia 27 de abril, está em casa e a família está muito contente, agradecem muito pelas intercessões. Queremos lembrar todos aqueles que se recuperam de cirurgias, aqueles que estão hospitalizados, os que ainda precisam serem hospitalizados. Lembramos com gratidão a cirurgia da Andréia, também a nossa querida Moza. Lembramos todos aqueles que testaram positivo para a Covid-19, por sua recuperação, pelas pesquisas para encontrar a vacina. Lembramos as equipes médicas, pelos hospitais, pelas clínicas, por este batalhão que está no fronte para combater esta pandemia. Lembramos as famílias enlutadas, por aqueles que estão com depressão. Intercedemos pela nossa nação, estado e cidade, por todas as autoridades constituídas. Lembramos nossas escolas, professores, pastores, lideranças comunitárias, nossas igrejas e congregações, nosso seminário Concórdia, pelas famílias, pelos casais em especial, pelos idosos, pelos jovens e crianças, pelo dom da fé e da esperança, pela certeza de que Deus tem em suas mãos o comando de tudo e pela semeadura da palavra de Deus. Falamos com este Deus em oração. Querido Deus, graças te damos pela tua palavra que foi semeada em nossos corações. A tua palavra que chegou até nós e na ação do Espírito Santo nos tornou teus filhos, produzindo em nossos corações a fé que nos une a Jesus. Graças te damos, Senhor, porque essa tua palavra continua sendo semeada em nossos corações e em muitos corações no mundo todo. Especialmente nesse período de pandemia, a tua palavra continua sendo propagada nas redes sociais e de diferentes maneiras. Te agradecemos e pedimos que essa palavra possa sempre estar junto de nós,
pois nela está o poder da vida, o teu poder que nos transforma em teus filhos. Bondoso Deus, pedimos que abençoes também a todas as pessoas que celebram mais um ano de vida. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre estas pessoas. Pedimos que cuides de todos que estão enfermos, que foram aqui lembrados, e também outras pessoas que lembramos, que passaram por cirurgia e se recuperam, ou aqueles que ainda estão esperando por cirurgia. Cuida também daquelas pessoas que estão com Covid, que estão hospitalizadas ou estão se recuperando, isoladas. Abençoa também as pesquisas por uma vacina. Nós aguardamos com muita esperança esta vacina, para que possamos novamente tirar nossas máscaras, abrirmos nossas portas e livremente podermos abraçar os nossos familiares e amigos. Querido Deus, abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo, esta congregação, as diferentes igrejas cristãs. Abençoa a nossa pátria, o nosso estado, as nossas cidades, as autoridades. Cuida de todos aqueles que trabalham dentro dos hospitais e clínicas. Cuida das famílias enlutadas. Dê ânimo a estas famílias nesta hora de saudade e a esperança do reencontro no céu por causa de Jesus. Pedimos que abençoe, Senhor, a tudo e a todos neste momento. Resumidamente, colocamos todas as nossas necessidades diante de Ti, orando em conjunto conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com alegria, nós queremos mais uma vez dizer de estarmos juntos nesse nosso culto no lar da Congregação São Paulo, de podermos em comunhão adorar ao nosso Deus, aprender de Sua palavra. Pedimos a todos que compartilhem este culto. Desejamos uma semana muito abençoada sob a graça e a proteção de Deus, daquele que cuida de nós, aquele que é o semeador, aquele que implantou em nossos corações a palavra da vida. Nós queremos finalizar este culto cantando um hino do nosso inário, que fala da proteção de Deus. O hino de número 509. Muitos abraços carinhosos a todos. Fiquem com Deus.